E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos na semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2022. O Grande Prêmio que foi o que abriu as portas da história da Fórmula 1, o que tem mais edições realizadas no decorrer de toda a história e uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco da história do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e, claro, nós vamos falar também o que nos espera o Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2022, que vai acontecer neste próximo final de semana, e qual será o rumo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022 após este Grande Prêmio. No dia 13 de maio de 1950 era realizado o primeiro grande prêmio da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Primeira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950. Era dado ali o pontapé inicial para o que se tornaria a maior categoria e mais importante competição do esporte automotor, o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E esse pontapé inicial foi dado exatamente no circuito de Silverstone, um circuito construído em cima de uma base aérea britânica utilizada na Segunda Guerra Mundial, onde até hoje é realizado o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Nessa primeira prova realizada em Silverstone pela Fórmula 1, o primeiro Grande Prêmio da Fórmula 1 da história, o vencedor foi o italiano Giuseppe Farina, correndo pela Alfa Romeo. De 1950 até os dias de hoje, em todos os anos nós tivemos Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Foram 72 edições realizadas até o momento. É o Grande Prêmio com o maior número de edições realizadas na história da Fórmula 1, ao lado do Grande Prêmio da Itália. Mas Silverstone nem sempre foi palco do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. É de longe, disparado, o circuito que mais sediou esse Grande Prêmio. Foram 55 edições realizadas até o momento em Silverstone. Mas nós tivemos outros dois circuitos na Inglaterra que sediaram o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Brands Hatch, que também é um circuito muito importante e tradicional no automobilismo mundial, recebeu 12 edições do Grande Prêmio da Grã-Bretanha no decorrer da história, e o circuito de Aintree, que sediou por 5 vezes o Grande Prêmio britânico. Essas 55 edições do Grande Prêmio da Grã-Bretanha realizadas em Silverstone, mais o Grande Prêmio Extra realizado em 2020, em comemoração aos 70 anos da Fórmula 1, colocam Silverstone como o terceiro circuito que mais recebeu corridas de Fórmula 1 no decorrer da história. Silverstone só fica atrás do circuito de Monza, na Itália, onde foram realizadas 71 provas, e do circuito de Mônaco, que sediou 68 etapas da Fórmula 1 até o momento. O maior vencedor do Grande Prêmio da Grã-Bretanha é o inglês Lewis Hamilton, com 8 vitórias conquistadas no total. Se o Hamilton vencer mais uma corrida em Silverstone, ele vai se tornar isolado o piloto que mais venceu corridas em um mesmo circuito, em toda a história da Fórmula 1. E o Hamilton também lidera as estatísticas quando falamos em pole positions. O inglês tem 7 poles conquistadas em grandes prêmios da Grã-Bretanha. Já nos construtores, quem mais tem vitórias em grandes prêmios da Grã-Bretanha é a Ferrari. A escuderia italiana venceu 17 vezes na Grã-Bretanha. A McLaren vem logo em seguida com 14 vitórias conquistadas e a Williams em terceiro com 10 vitórias, sendo que a Williams, nos seus tempos áureos dentro da Fórmula 1, valorizava demais as vitórias em casa, as vitórias nos grandes prêmios britânicos. E em apenas uma ocasião, no decorrer de toda a história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha decidiu o título mundial. Em 1955, o argentino Juan Manuel Fangio, correndo pela Mercedes, garantiu seu terceiro título mundial, exatamente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que foi a penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1955, realizada no circuito de Aintree. Os pilotos brasileiros também fizeram história em grandes prêmios da Grã-Bretanha, conquistando um total de 4 vitórias em grandes prêmios britânicos, sendo 2 delas com Emerson Fittipaldi, uma com Ayrton Senna e uma com Rubens Barrichello. Ah, mas o Piquet também venceu na Inglaterra. O Piquet já venceu em Brands Hatch. Sim, mas era Grande Prêmio da Europa, não era Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Nos grandes prêmios da Grã-Bretanha foram 4 vitórias. 2 do Emerson, uma do Senna, uma do Rubinho. O Emerson venceu em 1972 em Brands Hatch e em 1975 em Silverstone, sendo essa a última vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, onde inclusive nós tivemos ali uma dobradinha brasileira, pois o José Carlos Patti chegou em segundo nesse Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 75. O Senna venceu em 1988, em Silverstone, em uma corrida impressionante do brasileiro, embaixo de muita água. E um outro momento icônico do Senna na Fórmula 1 em grandes prêmios da Grã-Bretanha foi em 1991, quando o Senna pega aquela carona com o Mansell no final da prova para voltar para os boxes, após a McLaren deixar o brasileiro na mão na última volta da corrida. Já o Barrichello venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2003, uma performance muito boa do Rubinho e também
também do brasileiro Cristiano da Mata, que liderou por muitas voltas esse grande prêmio da Grã-Bretanha de 2003, correndo com o carro fraco da Toyota. Só que na minha opinião a performance mais impressionante do Barrichello em grandes prêmios da Grã-Bretanha foi em 2008, quando o Rubinho larga na 16ª posição com o fraco carro da Honda e cruza a linha de chegada no final da prova em terceiro, conquistando um belo pódio em mais uma ótima performance do Rubinho embaixo de muita chuva. Essa, na minha opinião, foi a melhor performance do Rubinho em grandes prêmios da Grã-Bretanha e uma das melhores performances dele na Fórmula 1. E neste final de semana nós teremos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2022. Uma etapa muito importante para definir os caminhos de cada piloto e cada equipe para o restante da temporada. Lembrando que no ano passado, essa foi a etapa onde nós tivemos uma virada de chave no ano. Foi ali no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021, o primeiro enrosco entre Lewis Hamilton e Max Verstappen nas pistas, que acabou esquentando de vez o clima entre os dois no campeonato. E foi ali também, em Silverstone 2021, que a Mercedes levou atualizações para o carro, que acabou mudando bastante o desempenho do conjunto para o restante da temporada, dando condições para o Lewis Hamilton buscar melhores desempenhos e, por consequência, mais vitórias na segunda metade no Mundial, gerando uma disputa pelo título que acabou durando até os últimos metros da temporada. Eu vejo que nesse ano as coisas podem se encaminhar de uma forma parecida. A Red Bull está com o melhor carro do grid na atualidade, e o Max Verstappen vem fazendo bom uso desse conjunto e abrindo distância na ponta da tabela. Mas várias equipes vêm com pacotes de atualização agora para Silverstone, incluindo a Ferrari, que é a principal rival da Red Bull nesse campeonato. E esse pacote de atualizações que a Ferrari promete para Silverstone pode mudar bastante o cenário a partir daqui. E a própria Mercedes também vem prometendo boas melhoras para Silverstone, para tentar andar mais próximo dos caras ali da frente, e por que não brigar por algumas vitórias em algumas ocasiões. Sem contar a Alpine, que já vem evoluindo bem, principalmente para circuitos de alta, e Silverstone é um circuito de pé embaixo o tempo todo. A McLaren também tem um carro com boa configuração para essas condições, para circuitos com curvas rápidas e longos trechos de alta, e até a Williams vem prometendo boas melhorias para essa corrida. Então, na minha opinião, assim como foi no ano passado, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha deve ser decisivo para o que veremos na sequência da temporada. Ele pode definir se teremos uma briga pelo título mundial daqui para frente ou se a Red Bull vai se encaminhando de vez para terminar o campeonato na primeira posição. O que vocês acham que vai acontecer? Quem vai evoluir e quem vai andar para trás agora nesse Grande Prêmio da Grã-Bretanha? Teremos uma boa corrida? Uma etapa bem competitiva? Ou a Red Bull vai disparar na frente e ninguém vai ter chance de pegar? Deixem as opiniões e os palpites de vocês aí nos comentários, que nós vamos trocando ideias aí na sequência. E já lembrando a vocês que nós teremos durante todo o final de semana aquela cobertura completa de todos os eventos: treino livre 1, treino livre 2, treino livre 3, treino classificatório e corrida, com lives aqui no canal. Na sequência da semana eu vou passando para vocês os horários das lives. E claro, conto com a presença de todo mundo aí pra gente fazer aquele bate-papo muito bacana que a gente sempre faz no decorrer de todos esses eventos. E valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like aí embaixo e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais!